Olá, neste vídeo vou falar um pouco sobre a resolução de equações adferências de ordem 1, lineares e não homogêneas. Equações que podem ser colocadas da seguinte forma: yn mais 1 igual a an yn mais gn. O an e o gn são conhecidos, né? O n são os coeficientes, o gn é o termo não homogêneo. As incógnitas são os yns, que queremos calculá-las a partir do período inicial n0. Então, a resolução de uma tal equação pode ser feita usando iterações diretas da seguinte forma. Nós partimos aqui da equação yn mais 1 igual a n yn gn. Vamos substituir yn usando a própria equação, que nós vamos ficar então com o yn seria igual a an menos 1, yn menos 1 mais gn menos 1. Rearranjando os termos, nós obtemos aqui, vamos ficar com o termo yn menos 1. E aí nós substituímos yn menos 1 usando de novo a equação, que vamos ter aqui an menos 2, yn menos 2 mais gn menos 2. E de novo rearranjamos os termos. Então, fazendo isso, nós vamos ficar aqui com an menos 1, an menos 2, yn menos 2, e aqui com somas envolvendo os termos g, né, e ainda produtos envolvendo os as. Então, an menos 1 vezes o gn menos 2, aqui o an, gn menos 1 e aqui o gn. Bom, nós temos que ir iterando até chegarmos em yn0. Então, nós temos que chegar aqui a ter yn0. Veja que quando temos n menos 2, aqui fica an menos 2, ou seja, o produto vai até o termo an menos 2. Se for yn0, nós vamos com o produto até o termo an0, que é o que está feito aqui. Aqui nós temos somas que vão do n até o n menos 2. Né? Se formos até o n0, essa soma vai ter que ir do gn até o gn0, que são esses termos todos aqui. Os coeficientes de cada um desses g's aqui são esses produtos, que aqui no caso vão de an até an menos 1, no caso do gn menos 2. Se for gn0, vai ter que ir do an produtório até o an0 mais 1, que é o que nós temos aqui. E assim sucessivamente, né, conforme nós vamos avançando os índices no G, nós vamos perdendo termos. Sempre do termo de menor índice vai sendo perdido. Então aqui o an mais 1, no próximo termo vai ser perdido, vai começar no an mais 2, e assim sucessivamente até ficarmos com an e finalmente ficarmos sem termo nenhum, que no caso vamos colocar então 1 como coeficiente do G. Então, no caso de yn mais 1, né, que é o que nós estamos obtendo aqui, a solução seria dada por essa expressão aqui. Vamos escrever a solução por caso yn. Então, para cada um dos índices que nós temos aqui, nós vamos subtrair 1, e aí nós obtemos então essa expressão como a solução do problema que nós temos lá. Nós temos aqui um produtório envolvendo os as, vezes o valor inicial, o yn0, e aqui somas envolvendo g, sendo que os coeficientes são produtos envolvendo os coeficientes as. Bom, aqui então no caso vamos empregar a notação de somatório para termos um pouco mais de praticidade. Nós temos aqui a notação de somatório, né? Nós temos quando dizemos o seguinte: temos aqui o somatório dos termos AIs, quando com i, né, variando de n0 até n. Tá? Isso corresponde a essa soma aqui. Então, nós vamos fazer somas sucessivas. Nós temos aqui AI, o i começa em n0, então vai ficar an0, mais o próximo termo seria o an0, só com o índice somado em 1. Então, nós vamos botando as somas com cada um dos termos, sempre com índice cada vez maiores, até chegarmos no último aqui, que vai ser o a0. Então, com isso, nós podemos escrever essa solução que nós obtemos aqui de uma maneira um pouco mais compacta. Nós temos aqui o produtório, né, o produtório vai de n0 até n menos 1, que é o termo que nós temos aqui, produtório dos AIs, com i variando de n0 até n menos 1, multiplicando o valor inicial aqui, yn0. E aqui nós temos as somas
dos Gs, né, que vão começar aqui em Gn0 e vão terminar no Gn-1. Então, nós vamos ficar com uma soma com índice IN0 e terminando em N-1, dos GIs. E os coeficientes são produtórios, né, que vão começar em N0 mais 1 até N-1 no caso do N0. Se for N0 mais 1, vai começar no N0 mais 2 até o N-1. Então, sempre começa de um índice 1 a mais do que o índice do G, né, e termina sempre no N-1. Então, nós temos aqui o produtório, vai ser um produtório com índice J, né, para não ficar concorrente com I, vai começar no I mais 1, né, porque o índice I é o índice do G. Então, o produtório tem que começar 1 a mais, vai ser I mais 1 até N-1 dos AJs. E aqui nós vamos também adotar a notação de que o somatório, quando o índice começa maior do que o último índice, então esse somatório é considerado nulo, ele é igual a zero. Tá? Isso nos permite usar essa fórmula aqui, inclusive, para o caso do valor inicial. Né? Quando n é igual a n0, nós vamos ter y igual a n0, esse produtório vai dar zero, porque o índice vai de n0 até n0 menos 1, então começa no índice maior do que termina, o produtório é igual a 1. E aqui o produtório vai ser sempre 1 também, porque os índices sempre vão começar acima, e o somatório também vai começar acima. Né? Somatório n0 até n0 menos 1. Então vai começar acima do último índice. E aí no caso do somatório nós vamos colocar igual a zero. Então esse termo daria zero, de maneira que yn0 seria igual a yn0. Vejamos aqui o exemplo 2.1.2. Tá? Nós vamos calcular a solução da equação yn mais 1 igual a 2yn menos 1. Então aqui no caso os coeficientes são constantes, 2, né? E o termo não homogêneo também é constante aqui, menos 1. Vamos fazer primeiro por iterações diretas, né? Então nós partimos da equação yn mais 1 igual a 2yn menos 1. E aí nós vamos substituindo yn conforme a equação. Vamos ficar com yn seria 2yn menos 1 menos 1. Aí rearranjando os termos, vamos ficar com 2 ao quadrado, yn menos 1 menos 2 menos 1. Aí o yn menos 1 nós usamos a equação de novo e escrevemos então como 2yn menos 2 menos 1. Rearranjando, nós vamos ficar com 2 ao cubo, yn menos 2, menos 2 ao quadrado, menos 2 menos 1. Bem, nós temos que ir iterando até chegarmos no valor inicial. Né? Aqui no caso, o período inicial é o zero, então nós temos que chegar em y0. E aí nós podemos fazer isso por inferência aqui. Nós temos que, quando aqui é 2, né, nós temos 2 ao cubo, então fica 2 mais 1. 1 a mais, a potência aqui é 1 a mais do que esse índice. E aqui nós temos uma subtração da soma de 1 mais 2 ao quadrado. Ou seja, 2 aqui, potência termina em 2 aqui também. Para chegarmos em zero, nós vamos ter que colocar n menos n aqui, de maneira a ficarmos com zero. Então a potência aqui ficaria n mais 1. E essa soma aqui ia de 1 até 2 na n. Então, nós podemos escrever isso como um somatório de igual a 0 até n dos termos 2 na i. Né? De maneira que o primeiro vai ficar 2 na 0, que daria 1. E aí nós iremos indo até chegar nos últimos termos com 2 na n. Então, a solução dessa equação aqui do exemplo, ela teria a solução yn igual a 2 na n e y0 menos esse somatório. Por sorte, esse somatório aqui nós podemos simplificar, né? Uma vez que ele é o somatório dos termos de uma progressão geométrica de razão 2 e termo inicial 1. O que nós temos fórmula para calcular? Né? A soma dos termos de uma PG é dada por 1 menos a razão na n, né? Vamos somar os primeiros n termos da PG aqui, dividido por 1 menos q. Então, usando a soma dos termos da PG, nós vamos ficar aqui com 1 menos 2 na n, nesse caso aqui o q é igual a 2, dividido por 1 menos 2. E aí nós obtemos então a solução yn igual a 2 na n, y0 menos 2 na n, né, simplesmente rearranjando esses termos, mais 1. Essa aqui então é a solução dessa equação aqui em cima.
Muito bem, nós podemos obter a solução também usando a fórmula que calculamos aqui, né? Essa fórmula que é geral. Então, no caso que nós temos yn, nós temos o produtório dos coeficientes vezes o valor inicial, e aqui nós temos o somatório dos g's com os produtórios aqui dentro. Lembrando que esse produtório começa em n0, ou seja, começa no período inicial, termina em n-1, e aqui nós temos o somatório também, começa em n0, no período inicial, termina em n-1 dos g's, e o produtório ele termina em n-1 e ele começa 1 a mais do que o somatório. Então, fazendo essas observações, né, nós temos aqui a solução do problema, então ela ficaria como produtório de igual a 0 até n-1, né, uma vez que o índice inicial aqui é 0, os coeficientes é 2, o valor inicial é y0. Temos aqui a parte do somatório, que vai começar em 0, o produtório vai começar em i mais 1, os a's é igual a 2, e o g é igual a menos 1. Então, esse cara aqui nada mais é do que o produto de 2 vezes 2 vezes 2, n vezes, né? Então, vai ficar 2 na n, y0. E o somatório aqui, nós temos esse produto, primeiro aqui dentro. Esse produto aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Quantos termos? Bom, n menos 1, menos onde começa, né? Que é menos i menos 1, mais 1. Então, vai ficar aqui 2 na n menos 1, menos i. Então, o produto de 2 vezes 2 vezes 2, n menos 1 menos i vezes. Né? Então, temos aí o somatório. Essa soma aqui, veja que ela varia em i. Então, o n menos 1 é fixo, né? 2 na n menos 1. E, portanto, ele vai aparecer em todos os termos do somatório e pode ser colocado em evidência. Ele pode sair para fora aqui do somatório, então. Ficar 2 na n menos 1, somatório de igual a 0 até n menos 1, de 2 na menos i. Que, de novo, é a soma de uma progressão geométrica, né? Mas agora de razão 1 meio, porque nós temos 2 na menos i. E termo inicial igual a 1. Então, usando aí a soma dos termos da PG, nós vamos obter que ficaria igual a 1 menos 1 meio, que é a razão elevado a n, dividido por 1 menos 1 meio. O que é igual a 2, que multiplica 1 menos 2 na menos n. Então, vamos substituir esse termo aqui em vermelho por isso aqui, né? De maneira que nós vamos obter, então, a solução yn igual a 2 na n y0. E aqui nós temos menos 2 na n menos 1, vezes 2, que multiplica 1 menos 2 na menos n. Multiplicando os termos aqui, nós vamos obter, então, 2 na n y0, menos 2 na n, mais 1, que é a solução da equação, que é a mesma solução, obviamente, que nós já havíamos obtido por iterações diretas. Nós temos aí. Bom, ao longo da resolução de equações a diferenças de ordem ou lineares, é comum aparecerem várias somas definidas, várias somas as quais nós temos a soma com uma fórmula fechada. Tá, então, aqui na subseção 2.1.3, nós temos algumas somas definidas. Soma aqui no caso de termos aqui de k igual a 1 até n, né, com k variando. Então, ficaria a soma de 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, assim, até n. Nós temos aqui no caso de k ao quadrado, de k ao cubo, de k na quarta. Aqui no caso da PG, né, e aqui no caso de k, que multiplica q na k. Tá, então, nós temos essas somas aqui que podem ser bastante úteis na resolução de equações adiferenças de ordem 1. E muito bem, esse vídeo então encerra-se por aqui. Eu desejo a todas e todos ótimos estudos.